Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite pessoal, eu sou o Bruno, web designer aqui da Bluesoft e hoje eu vou falar um pouco sobre o Google Design Sprints, que é uma iniciativa do Google, mas tem muito a ver com um framework de inovação deles, certo? Ele não foi criado exatamente dentro do Google Ventures, mas hoje ele é difundido pelo pessoal do Google Ventures e eles selecionam startups no mundo inteiro, e já aconteceu isso aqui em São Paulo, para poder fazer esse sprint de inovação, né? Então, falar um pouco sobre ela, explicar como é que funciona e dar minha opinião, certo? Primeiro, eles falam para poder assistir um vídeo, né, que é bem legal, tipo, é bem curto, mas é mostrando mais ou menos o processo. E eles falam isso, que tipo, design bom, assim, design de qualidade, ele é feito sobre algumas restrições. E eles defendem que em situações de pressão as pessoas acabam colaborando muito mais, entendeu? Tipo, as pessoas tendem a saber dividir as tarefas porque elas têm pouco tempo e tudo mais. Então, tipo, eles não ficam pegando, tipo, eu sou designer, eu não vou ficar pegando código, sendo que no meu time teria outra pessoa que faria isso melhor. Eles conseguem se organizar melhor. Mas o que é o Design Sprints? Design Sprints são sprints, como o nome diz, de 2 a 5 dias. Eles recomendam 5 dias, normalmente, né? E eles tentaram juntar muitas ideias do Design Thinking e do Ágil, né? Então, assim, a questão do sprint do Scrum, a questão de pesquisa de usuário e tudo mais do Design Thinking, e eles tentaram criar um framework próprio para poder fazer inovação, né? A ideia é que nesses 5 dias você consiga fazer pesquisa de usuário, fazer análise de mercado, fazer análise de ideias, brainstorming, decidir as melhores, gerar um protótipo e testar com o usuário em 5 dias, né? Então eles falam que, pegando a ideia do Lean, eles estão criando um atalho entre ter a ideia e aprender com a ideia, sem você ter que construir, lançar e esperar o feedback do usuário. Eles simplesmente pegam o melhor que eles conseguem fazer em 5 dias e já testam com o usuário, entendeu? Só que, tipo, eu assisti muitas apresentações, muitos vídeos sobre o Design Sprints e até agora eu não tinha visto nada sobre o Sprint Master. Não entendi por quê, porque lá no site eles falam muito de Sprint Master. E eu achei a ideia muito interessante, não só para a ideia do Design Sprints. O que ele é? Ele é o nosso facilitador de todo o processo. A gente fala dos 2 a 5 dias, só que o Sprint Master ele é um cara que trabalha tipo 20 dias para poder ter esses 5, né? Então ele é um cara muito importante. O que ele faz? Ele reúne todas as ideias que seriam interessantes de serem trabalhadas nessa semana, que são os desafios. Ele convoca o time, ele reserva salas, ele compra comida se precisar, ele já agenda com os usuários as entrevistas, agenda com stakeholders e tudo mais, e ele ele organiza o processo para a coisa acontecer. Então, por que eu estou falando dele? Porque se não tiver o Sprint Master, não tiver uma pessoa que seja capaz de organizar e de saber quais são os desafios do time, você não tem um Design Sprint, certo? Então, assim, falando do workflow do Sprint Master, aqui é a nossa sprint. Então ele já começa a fazer o trabalho desde antes e mesmo depois ele continua executando o trabalho. Por isso que eu queria comentar. Tipo, lá no início, né, ele define o desafio, define a timeline e tudo mais. Aqui ele vai definir os líderes, facilitar, preparar o espaço. Aqui ele vai sumarizar o e-mail do que foi feito, tudo, né?
Mas o que é o Design Sprint mesmo? Ele consiste dessas 6 etapas, né? Que é entender, definir, divergir, decidir, prototipar e validar. E o que elas são? Entender é a parte que você vai entender os problemas que você tem que resolver. Então assim, já vou até mostrar aqui. Eles falam que numa empresa o conhecimento ele é assimétrico. Então o pessoal de teste tem conhecimento do usuário de uma forma que o desenvolvedor não tem. O desenvolvedor tem conhecimento das restrições do sistema de uma forma que o tester ou o pessoal de suporte não tem. O pessoal de suporte tem conhecimento do cliente de uma forma que nem o desenvolvedor nem o tester tem. Então o conhecimento ele é muito assimétrico nesse ponto. Então eles tentam juntar todas essas informações num primeiro momento para poder mostrar assim, a ideia que a gente tem é essa, o nosso ponto de partida é esse. Né? Então algumas das metodologias que eles mostram são essas. Por exemplo, esse 360 Lightning Talks. Eles fazem tipo, muitas palestras rápidas que em 5 minutos eles apresentam o mercado, a situação do problema, tipo, o usuário dele, qual é a jornada dele e tudo mais, para as pessoas do time entenderem qual é a situação. Eles fazem entrevista com o usuário, então o usuário vai lá, o cara entrevista e tudo mais, vê qual é a necessidade, ou eles vão no cliente. O problema de ir no cliente para um design sprint é que são 5 dias, é difícil você visitar o cliente, a não ser que você rode a design sprint dentro do próprio cliente, né? Visitar o pessoal, trazer o stakeholder map, que eu achei interessante a ideia, que a gente fala das personas, mas eles falam de uma forma diferente, que é tipo, você agrupar as personas e criar um mapa de personas, sabe? Tipo, você tem um grupo ali das pessoas do financeiro, por mais que cada um trabalhe de uma forma diferente, você tem um mapa daquilo, você criar um overview dos competidores, né? Tipo, você fazer uma pesquisa de mercado e tudo mais, ter isso em mão nesse momento. Só que no final desse dia, você vai sumarizar tudo que você descobriu, tudo que você aprendeu, vai compartilhar e tudo mais, vai agrupar as ideias e vai votar. Então funciona assim, cada um tem 3 votos e, por exemplo, o stakeholder tem 5 votos, que é aquilo que a gente já até mostrou uma vez, que era tipo, eu tenho 20 mil reais, meu stakeholder tem 50 mil reais, quanto que você vai investir aí? Entendeu? Aí você vai lá e espalha nas ideias que você acha mais interessante. Definir, você vai olhar a jornada do usuário e entender como é que o usuário utiliza aquela aplicação ou aquilo lá e ele se torna expert naquilo ali. E você vai entender como é que ele trabalha no dia a dia dele. Design Principles, que é tipo, qual é a base do meu aplicativo? Por exemplo, eu quero que ele seja fácil de usar, bonito e não sei o que lá. Entendeu? Então é bom você avaliar antes de começar o que você quer que as pessoas sintam quando ele está usando o seu aplicativo ou o seu produto. E o first tweet eu achei interessante, que eu nunca tinha visto isso. É tipo, qual vai ser o primeiro tweet que a pessoa vai dar quando conhecer seu aplicativo? Então ela tem que conseguir descrever seu produto em 140 caracteres. Tipo, se não der, seu produto está fazendo coisa demais, entendeu? E aí pode ser complicado para você. Divergir é você viajar. Eles falam que essa etapa tem que ser individual. Então assim, eles falam desse Crazy Eights aqui, por exemplo. Você pega uma folha de papel e divide em 8, né, que é tipo 3 dobras, e tenta rabiscar a sua ideia, fazendo um roadmap ali de mockups de como é que vai funcionar aquilo, entendeu? Então você vai tentar desenhar de tudo quanto é forma. No decidir, as pessoas vão pegar o que elas desenharam e discutir entre elas. Então na etapa anterior ninguém discute nada com ninguém, que é para não influenciar. E nessa as pessoas defendem as suas ideias, né? E aí elas votam naquilo que foi melhor. Porque se todo mundo desenhar alguma coisa, vai sair muitas ideias, né? Então você tem que decidir só uma para poder prototipar e aprender com aquilo. Então nessa parte de prototipar, você vai fazer o que você puder para poder ter uma entrega. Então eles até recomendam que a parte de mockup e tudo mais de prototipar seja de 2 dias, né? Que é uma parte que demora mais. E no final você vai validar.
E o ideal é que você tente validar com o próprio usuário. Então você traz o usuário, tenta explicar a ideia para ele, tenta mostrar como é que funcionaria, e ele vai te dar o feedback sobre aquilo. Tipo, eu não usaria isso aqui por causa de tal coisa, né? Então eles falam sobre isso, tipo, user test, feedback do stakeholder, né? Tipo, eu não esperava isso, né? O cara vai usar aquilo ali, o cara que vai pagar por aquilo, ele não queria daquele jeito, né? E eles falam desse technical feasibility, que é tipo, você chamar um cara, um programador, um técnico assim, e ele falar qual que é a dificuldade de desenvolver aquilo, entendeu? Porque talvez você teve uma ideia mirabolante, excelente, mas não dá pra fazer. Então, tipo, você vai aprender com isso, né? Então, eles, só para completar assim, a ideia é que você consiga fazer isso, e eles até comentam que nas primeiras vezes você não vai conseguir fazer nada de bom. Então, porque você não sabe fazer mockup no papel, você não sabia quais eram as restrições, você não sabia organizar o seu design sprint, mas você vai aprender com aquilo. Então, eles falam que eles já estão rodando, tipo, já rodaram mais de 400, né? E que hoje eles são bons nisso. Que no início era uma bosta, né? Mas é interessante essa forma de pensar e, tipo, para quem quer trazer inovação para a empresa, é uma forma rápida de trazer um feedback, né? Então, have a great sprint. E é isso. Minhas referências. Eu sou Bruno. Aí amassa o pão de queijo assim. Vocês nunca repararam? Eu converso toda vez.